Eita glória! Graça e paz, Tiago! Vitor, meu Tudo querido! bem? Paz! Tudo bem, graças a Deus. E você, Tudo cara? ótimo. Eu tô feliz demais, né? Eu tô super Oh, alegre. alegria nossa! Tiago, que honra, viu? Eu quero começar já agradecendo você tão prontamente, como sempre, né? Na verdade, vocês são maravilhosos, né? Nossa diretoria, a supervisão, nossos líderes, mesmo aqui, logo meu líder direto, pastor Jorge, Mamalu, nossa liderança é toda maravilhosa, né? Nós seguimos os passos de vocês e é tão bom saber que a gente Amém. está perto, sabe? A gente está perto. Muito obrigado, Tiago. Eu te fiz o convite e prontamente você disse sim, de um jeito tão amável, como sempre. Muito obrigado, viu? Amém, Vitor. Boa noite, cara. Glória a Deus. Que bênção estar com vocês aqui, né? Obrigado pelo carinho, tá? Com você, Roberta, Aninha aí, rapaz, cantando, animada, feliz, coisa linda. Manda um beijo também para a Vitória, a Uhum. Helena e para a Pois família é, toda, viu? A gente tá legal. alegre de estar com vocês aí. E foi uma alegria, cara. Fiquei feliz com o convite, né? Quando você convidou, que coisa boa. A gente fica feliz porque sabe aí que essas lives têm sido marcantes, né? Os irmãos aí têm sido um ponto de entusiasmo. A gente sempre está vendo vocês aí, interagindo com vocês, né? E tem sido muito bom. Manda um beijo especial aí para todo mundo do Estado do Espírito Santo, especialmente para os irmãos aí de Guarapari. Coisa boa, alegria nossa. Glória a Deus. Olha, é que você citou, olha, pastor Jorge já está presente na live, Mamalu também está com a gente Que aqui, bênção. né? Além deles, e eu quero fazer menção, não só menção, dizer que os amo muito, né? É maravilhoso ser liderado por eles, mas além disso, eu sei que você sabe, as obras estão todas avançando muito aqui, né? Você, como nosso supervisor, eu sei que você Glória a sabe Deus. disso. Isso aí. Pastor Renan já está aí com Romana, né? Lá de São Um Mateus. abraço, Renan. Eu já vi a Alessandra e Pastor Vando também, já está aí conosco lá de Mimoso do Sul. Ó, claro. Eu Glória a Deus. já vi o pastor Leandro e Jaqueline também, de Domingos Martins, né? Uhum. Tá aí. Show de Vi bola. também pastor Marcos e Aline de Vila Velha, tá aí também. Né? Sim, glória a Deus. Amém. Maravilhoso. Todo mundo, quando ficou sabendo que o supervisor ia estar na live, pessoal, rapidinho, né? Se ajeita, deixa tudo para estar presente aqui, porque eu sei que é maravilhoso. A gente está junto, né, Tiago? Que benção, Que viu? bom, viu, gente? Obrigado pelo carinho. A gente fica honrado demais com isso aí, com a disposição de vocês e o entusiasmo. Claro que eu citando os líderes, os pastores, eu estou citando toda a membresia, Sim. todo o povo, né? Tem um povo de São Mateus, o povo Uhum. de Isso Luiz Martins, aí. de Vila Velha, de Mimoso, e da Isso aí. sede, né? Aqui em Vitória, que a igreja está bombando também, arrebentando, né? Agora, maravilhoso saber que o povo de Guarapari está aqui presente e o pessoal ficou muito feliz Glória a Deus. porque você está dando esse tempo de qualidade para estar conosco aqui. E, Tiago, falar nisso, em tempo de qualidade, Tiago Garcia, seu tempo é corrido pra caramba, hein? Como é que é as suas Tá um funções no pouco. ministério? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, Tiago, por favor. Tranquilo, Vitor. A gente tem um trabalho bem corrido realmente e extremamente prazeroso, né? A gente é muito feliz e grato a Deus por aquilo que faz, né? Quero deixar como palavra de gratidão aqui um grande abraço também para Guto, que está nos acompanhando aí, para Jorge, né? Todo mundo que faz parte dessa grande equipe, né? A gente trabalha aqui no Centro de Operações junto com uma grande equipe aqui na cidade de Campina Grande, né? Eu não gosto de pensar que a gente trabalha no ministério porque o ministério é aqui, é em Vitória, é em Guarapari, né? É onde cada um de nós estamos, né? Mas a gente tem sim um centro de operações aqui e junto nesse centro de operações nós trabalhamos aqui. Eu desenvolvo hoje as funções de secretário executivo do Ministério Verbo da Vida e coordenador jurídico. Essas são as funções que eu desempenho aqui no dia a dia, né? Foram canais que Deus me proporcionou para servir e a gente também faz o auxílio com algumas supervisões, acompanhando algumas igrejas e alguns pastores, escolas. E tem sido realmente um tempo maravilhoso. Às vezes fica bem corrido, viu, cara? Vou confessar para você, né? Especialmente aí durante essa pandemia, o pessoal ficou pensando, meu Deus, mas vai ficar um tempo livre, cara, para a gente não. A gente intensificou bastante o trabalho, mas é uma alegria também, porque a gente está tendo oportunidades, por exemplo, de estar hoje em Guarapari, mesmo estando aqui em Campina, né? Coisa que a gente não
tinha despertado para isso antes, né? Então a gente ficava aguardando uma ocasião de estar presente aí, que vai chegar, mas enquanto não chega, a gente já está de alguma maneira tocando os irmãos, participando. Então a gente tem tido uma rotina apertada nesse suporte, e esse suporte jurídico ele aumentou bastante, Vitor, durante esse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente está falando aí de 400 igrejas basicamente espalhadas em todos os estados do Brasil, pela maneira como a situação política foi conduzida também, a gente tem uma diferença muito grande entre as orientações que funcionam no Espírito Santo, daquelas que funcionam em São Paulo, no Rio, em Santa Catarina, né, no Amapá. Então a gente precisa estar o tempo todo convivendo com a legislação desses estados, dessas cidades, e isso tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo tem sido gratificante demais. A gente fica feliz de poder contribuir de alguma maneira, né, de poder ajudar esses pastores. E além de tudo isso, a gente ainda tem que arranjar tempo para escrever um livro, que o Guto está dizendo aí, quando a motivação acabar. Né? Um livro maravilhoso. Eu não vou escrever de novo não, porque Guilherme já fez, mas você precisa ler. É um livro maravilhoso. Eu já li, Guilherme está presente aí na live, e toda vez que está, o Guto fala isso, né? Diz que o melhor do livro é o prefácio, né? O melhor do livro é o prefácio, né? O prefácio foi caprichado, né? O prefácio foi caprichado. O livro não, o livro é bacana, o livro é bom, já li, tenho aqui em casa, né? Indico sempre, porque é um livro que nos desperta também para algumas áreas da nossa vida e determinações que às vezes a gente não encontra facilidade de exercer. Né? O livro nos motiva. Então, um grande abraço aí para Guilherme e Tamires, estão fazendo um trabalho maravilhoso no Verbo da Vida lá no Uruguai. O Verbo da Vida vai para as nações, hein, gente? Eita, olha, amém. Aqui, antes de falar, até entrar nesse assunto do Verbo da Vida nas ações, que já está se expandindo cada vez mais e só vai melhorar, só vai crescer, né? Inclusive, nós estamos vivendo hoje um tempo de crescimento, eu não vejo de outra forma, sabe, Thiago? Amém. Eu vejo um tempo de avanço, de crescimento. Sim. Nós estamos em pleno avanço. Mas eu quero também mandar um beijo para Raquel, né? Raquel, né? Sempre também muito legal. Roberto já mandou um beijo, Roberto escreveu aí agora, né? Mandando um beijo para Raquel, para você, Roberto botou aí agora, né? Raquel, nós chamamos, viu? Obrigado, Roberta. Beijão também. Aqui. E, Thiago, e sobre isso aí, a supervisão que você exerce, além do estado do Espírito Santo, que para a gente nos enche de alegria, não é? Mas isso também tem outros países, né? Tem outros países, não é isso? Sim. Hoje, Vitor, a gente faz esse auxílio na supervisão das igrejas dos Estados Unidos e do Canadá. Então, a gente poderia sinalizar a América do Norte, né? A gente tem 3 igrejas nos Estados Unidos atualmente e uma no Canadá. E a gente faz também um auxílio nas igrejas e escolas da África. Hoje elas estão localizadas em Angola e em Moçambique. Então, além do Espírito Santo, aqui no Brasil, a gente atua junto a esses pastores, a esses diretores, proporcionando auxílio, suporte, para que as coisas possam crescer cada vez mais e cada vez melhor, mais consolidados, mais estruturados. No Verbo da Vida, Vitor, eu sei que você sabe disso, né? A gente acredita muito num crescimento saudável. Né? A gente acredita que quando uma obra ela tem saúde, ela exala essa saúde, e de saúde vocês entendem aí no Espírito Santo, né? A gente entende que uma obra saudável, ela vai se multiplicar. Olha aí, Igreja Saúde, isso aí. Ela vai se multiplicar e ela vai crescer. E o papel da supervisão é proporcionar esse auxílio. Então, a gente tem acompanhado as igrejas de Orlando, né, lá nos Estados Unidos, Orlando, lá na Filadélfia, temos uma igreja nova, cara, recente aí, pastor Mark e Raquel, né? Foi recém-fundada, vinha já se desenvolvendo um grupo de estudo há um tempo, mas ultimamente cresceu. Cara, pode ser que o mundo esteja num período difícil, a gente está num período de crescimento, viu? E aí tem igreja em Washington também, tem igreja lá em Montreal, no Canadá, em Luanda, na Angola, e em Maputo, que é a capital de Moçambique. Então a gente tem ajudado eu e Raquel a proporcionar esse suporte. Que legal, que legal. Vou mandar um beijo para o pastor Aguinaldo, ele entrou aí agora. Beijão, pastor Aguinaldo. Legal, valeu, Aguinaldo. Um abraço. Legal, bom demais. E, além disso, tem algumas igrejas parceiras, especialmente na África, né, em Angola.
a Casa de Oração e Ensino da Palavra Rema, pastor Luiz Bento, não é isso? Isso, É. isso. É, Lá em Angola a a gente igreja tem algumas parceira? igrejas de graduados, né? São parceiras, sim. A gente mantém um relacionamento muito bom, né? Nos auxiliam bastante. Sempre que a gente está em Angola, a gente tem a oportunidade de ir lá. Rapaz, é impressionante porque, especialmente o Luiz Bento, né? Ele é, assim, muito conectado com o nosso ministério, cara. Se você conversa um pouquinho com ele, você vê que ele conhece todo mundo. Às vezes ele conhece mais o pessoal do que a gente. É impressionante, né? E não é assim que ele sabe o nome. Ele costuma entrar na É, live, rapaz. ele costuma aparecer aí. Ah, é impressionante, porque a gente brinca dizendo que ele é fé pura, né? Porque ele tem mesmo, agarrou esse espírito da fé, a palavra da fé, e é um parceirão lá em Angola. A gente tem igrejas de alguns graduados, né? Temos a igreja do pastor Adriano, né? Que é a Igreja Vida Abundante, que foi fundada pelo pastor Vasco Sacalonga, que está aqui em Campina, e também a igreja do pastor Luiz Bento, são os parceiros mais próximos, mas a gente mantém um ótimo relacionamento também com várias igrejas que foram de graduados, né? O Rema Angola está funcionando desde 2008, então já tem muitos anos graduando pessoas lá. A gente já teve uma unidade da Escola de Ministros lá também, né? Então tem mesmo um corpo muito forte lá, que é de grande auxílio. A gente tem um amor muito grande por aquele povo. É um povo vibrante. O pessoal tá botando um foguinho aí, a tocha, né? É mesmo, viu, rapaz? Lá o negócio é animado mesmo. Você fica contagiado com a fome e com a sede dos irmãos pela palavra. É muito bom. Eu tenho certeza que todos que estão presentes, todos, sem exceção, vão concordar. Uma igreja que começa com um pastor, que o nome dele é Vasco, deve ser muito grande, muito boa, muito avivada. Entendeu? Uma igreja maravilhosa. Todo mundo vai concordar, eu tenho certeza disso. Eu vou respeitar, Vitor, eu vou respeitar o seu convite e não vou entrar nesse mérito, não. Vou deixar você se entender aí com o nosso público hoje aí, viu? Tá bom, deixa isso pra lá. A live de segunda-feira normalmente tem um cunho missionário. Guilherme Ardiles está pedindo para fazer uma live comigo. Inclusive, já fizemos uma live há poucos dias, há pouco tempo atrás. Já vamos fazer outra já, Guilherme, vai ser legal. Né? E por isso também, quando eu pensei, além da honra de receber o nosso supervisor, eu sei que você faz a supervisão nesses outros locais, né? E é uma obra missionária, né? O envio de pessoas, não é isso? Sim. Como é que vocês planejam a expansão? De lá de uma igreja, dali que segue a expansão? Ou de enviar pessoas de Campina Grande, daqui do Brasil mesmo, de outros estados para lá? Como que se dá isso, Thiago? É bem interessante, Vitor, porque a gente tem mesmo... Eu não sou flamenguista não, viu, Gabriel? Vou deixar o suspense aí até o fim da live aí. Mas é bem interessante porque o crescimento no Verbo da Vida, ele acontece de uma forma multiforme, se eu posso dizer assim, né? A gente tem sim esse entendimento de que uma semente deve ser plantada no campo, né? O pastor Bud, ele tinha no começo, quando ele chegou aqui no Brasil, né? A visão que Deus traz no nosso coração, ela vai se cumprindo por fases, por etapas. E quando chegou aqui no Brasil, o pastor Bud tinha muito claro. Ele disse, olha, eu quero igrejas em todos os estados do Nordeste. E ela foi trabalhando, correndo atrás para implementar essa visão. E na medida que essa visão foi sendo alcançada, Deus foi trazendo novas nuances, né? E a gente não jamais estava pensando somente no Nordeste ali, mas numa expansão que contemplasse todos os estados do Brasil. O pastor Bud, ele dizia, olha, todos os estados do Brasil, nas suas capitais, e das capitais a gente expandindo a obra, nem sempre é a regra. Hoje a gente já tem, Vitor, igrejas em todos os estados, mas nem todos os estados foram alcançados a partir de suas capitais. A maioria sim, mas não necessariamente, porque embora a gente tenha uma visão, a gente tenha uma diretriz, nós trabalhamos com estratégias para fazer com que isso se concretize. No Verbo da Vida nós temos um valor, né, que é o sopro do Espírito, o guiar do Espírito, né? Então a gente tem muita abertura também para essa liberdade. E aí a gente, depois de alcançar essas, até mesmo antes, né, você vê que a gente já tinha trabalhos missionários fora do país, antes que pudéssemos conquistar
todos os capitais, todas as cidades, todos os estados, perdão, do Brasil. Mas em 2009, o pastor Bud ele teve essa nota acentuada, a gente já se aproximava, né, de ter cumprido essa visão de alcançar o Brasil todo. Se eu posso usar essa linguagem, a gente tem muita clareza que não alcançamos todos os municípios, nem todas as pessoas, porque, cara, é um trabalhão que a gente tem adiante de nós aí, e a gente está correndo para avançar, porque a seara é muito grande e a gente tem pouco tempo, né? Mas ainda, né, antes de alcançar a plenitude dessa visão nacional, o pastor Bud ele começou a sinalizar, a partir de 2009, o Verbo da Vida vai para as nações. Então, hoje, a gente tem mesmo uma obra missionária bem concretizada, né? Não estamos presentes ainda na Oceania, mas já temos igrejas na Ásia, na Europa, na África, na América do Norte, na América do Sul. Então, Deus tem sido maravilhoso. A gente vê que é uma obra de Deus mesmo. E nesses lugares onde já há uma igreja plantada, é muito natural que outras igrejas, a partir daquela, se expandam. Porque no Verbo da Vida, a maior parte do crescimento ele acontece por meio da expansão da igreja local. Por isso que é tão importante que você esteja bem engajado, bem conectado, servindo na sua igreja local, porque é a igreja local que vai abrir as portas para que esse crescimento aconteça. Agora, como eu te falei, a gente não está fechado, né? A gente está aberto, está só com uma palavra que vem muito forte ao meu coração, né? Ali em Jó, quando Eliú ele diz, eu sou de pouca idade, né? Mas há um sopro do Todo-Poderoso dentro do homem, e nós cremos plenamente, Vitor, nesse sopro. Então é por isso que nós aqui no Verbo da Vida fazemos questão de sempre estar com as nossas velas içadas, né? Nós queremos estar com as nossas velas abertas, porque quando o Espírito sopra, a gente quer avançar com liberdade para onde ele direciona. Então, embora essa expansão aconteça organicamente assim, há também episódios de que um missionário saiu de uma igreja local, de que um missionário foi de um certo lugar para a África, para a Europa, e a gente está aberto para as possibilidades daquilo que Deus quer fazer. Nós entendemos que, teve gente que acertou aí, viu, Tricolor Paulista, né? A gente teve episódios aqui onde pessoas, né, elas sentiram de Deus essa direção. E a gente entende que a vontade de Deus para cada pessoa, ela é muito peculiar. Aquilo que Deus deseja para mim, não necessariamente Ele deseja para você. É claro que tem uma vontade abrangente de Deus, que é comum para todos nós, mas essa vontade específica, nós entendemos que é para cada cristão, de acordo com o propósito que cada um de nós foi criado. Então, se o propósito de Deus é essa ida, a gente está aberto também para alcançar os confins da Terra, como o Renato falou aí, só falta a Oceania e a gente vai chegar lá. Renato Galdar está aí, um beijo para você, Renato, beijo para a Clícia também, para todo mundo, é muito bom, o Renato está sempre conosco, né? Isso aí. Então, a Oceania logo, logo será alcançada, não é isso? Isso aí, o Verbo da Vida Oceania muito em breve. Amém. O que eu observo, que o crescimento dos últimos tempos para cá foi exponencial, né? Eu observei que o número de igrejas aumentou muito, inclusive o alcance em outros países, enfim, também foi muito grande, né? Tivemos uma live com o pastor Gleison a semana passada, e ele, inclusive, estava falando sobre o crescimento na Europa. Então, a igreja tem avançado muito, né, Tiago? Cada vez mais, né? Com certeza. Eu acredito, Vitor, até mesmo. Vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, está tudo certinho? Então, às vezes o áudio dá uma travadinha, por isso que eu fiquei perdido agora há pouco no áudio aqui. Mas quando ele engata, certo, ele vai. Né? Agora, por exemplo, parece que está legal. Tranquilo. Beleza, deixa eu tentar cortar aqui. Agora tá bom, parece que tá bom. Ver se fica um pouco melhor. Se for falhando alguma coisa, vocês me avisam, tá? Tá bom. A gente tem experimentado mesmo, Vitor, esse crescimento, como você diria, exponencial mesmo. Né? Eu acredito que Deus ele tem derramado isso sobre nós. A gente tem visto nos últimos anos, o pessoal está falando aí que a imagem está um pouco... Tentar... Sumiu e voltou. Vocês vão me... A imagem estava um pouco embaçada, mas o som estava bom.
Agora parece que deu uma travada. Garcia, tá falhando. Garcia, não você está falhando, entendeu? A internet é que está falhando, viu? Agora parece que voltou, peraí. Não voltou, não. Deixa eu te chamar de novo. Posso fazer isso? Vou te chamar de novo. Calma aí, calma aí. Ó, o Bispo Guto tá falando, sai e entra de novo, Garcia. Calma aí. Você viu, né, Renato? Eu logo falei, né? Não, Garcia, não é você que tá falando, não, é a internet. Passa álcool em gel, Bispo Guto. Calma aí. Calma aí, que eu já vou te chamar de novo aí, Garcia. Vamos lá. Cadê? Eita, glória. Tiago Garcia, achei. Vamos lá. Agora sim. Oi, tá ouvindo, Garcia? Oi. Eita. O que é isso? É uma unção específica, slow motion? Tá tipo assim, tá? Tá slow motion, tá? Não, não voltou. Tiago, você pode sair e entrar de novo no Instagram, na live de Guarapari? Porque tá slow motion. Chola. O que é? Cochichola. Cochichola é boa. Pastor Jorge sabe, ó. O que Pastor Jorge não sabe, né? Já abrimos a igreja até em Cochichola. Imagina na Oceania. Calma aí. Vamos lá, gente. Thiago já vai voltar. Você vê o Thiago entrando aí, me avisa, hein? Tudo vai bem. Nada de demônio cibernético, não. Não tem lugar para ele, não. Vamos lá. Vamos levantar um clamor. Pastor Brown falou que eu para semear minha internet na vida do Tiago Garcia. Sertão da Paraíba, Cochichola. Eita, chegou aí, vamos lá. Vamos lá. Tudo vai bem. Aqui. Agora vai. Oi. Agora deu. Agora foi? Excelente. Na área? Na área. Ouvindo e vendo bem? Ouvindo e vendo bem, exatamente. Tentando alternar aqui entre as possibilidades, mas obrigado aí ao pessoal pela paciência e também pela disposição em semear. Eu vi aí, viu? Tem gente querendo mandar internet para cá, manda que a gente recebe. Bom demais. Ó, o Ramires brincou aqui, falou que meu cabelo tá bonito, que eu cortei hoje. Ramires, eu ia fazer uma live com o meu supervisor, né? Então eu dei aquela ajeitada no tupete, vai ficar legal, né? Bom demais. Você estava falando do crescimento exponencial, né? Estava falando sobre isso. Isso. Então, tranquilo, Vitor. A gente está mesmo experimentando essa fase, né? E nós sabemos, cara, assim, é uma coisa que enche o nosso coração de alegria, porque só pode ser Deus mesmo, né? A gente vê como Deus tem cuidado de nós, vê como o Ministério do Verbo da Vida tem reagido, avançado. É mesmo obra do Senhor. E isso deixa o nosso coração cheio de alegria. A gente vê um crescimento que tem avançado todos os anos,
né? E eu atribuo muito isso a esse formato também. É claro que, como eu estou falando mesmo, Deus ele está soprando. Mas esse formato de crescimento por meio da igreja local, ele é um crescimento muito saudável, porque ele cresce a partir do amadurecimento das pessoas, né? Então, a gente acaba tendo igrejas mais maduras, a gente tem igrejas que se expandem, igrejas que desejam avançar, pessoas que são levantadas, esse valor, né, que o Ministério Verbo da Vida cultiva de edificar pessoas, isso vai resultar mesmo nesse crescimento, né? E nada mais coerente do que nós que fomos alcançados, termos o desejo de alcançar outras pessoas. É exatamente o que Jorge está falando aqui mesmo. Nosso papel é só estar no lugar certo, na hora certa, porque Deus, ele derrama esse crescimento. Então, Amém. a gente tem ficado muito feliz com aquilo que Deus tem feito, e essa alegria, ela também aponta para o futuro, né? Porque o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, que tem feito, né, é o que vai fazer. E a gente vai desfrutar de dias cada vez melhores. Eu creio que vai ser assim aí no Espírito Santo, né? Vai ser nessas outras regiões de supervisão, no Brasil inteiro, mas como o pastor Bud falou em 2009, o Verbo da Vida vai para as nações. Aleluia. Amém. Eu creio. Amém. Diz que o Guto, acho que me confundiu com o Rafa Marques, que Rafa Marques, a live foi semana passada, né? Ele falou que o barbeiro gastou a sola de sapato todinha cortando o cabelo. Mas isso não, bicho, aquilo ali é o Rafa, não sei eu não. Hein? A cabeça pequenininha. Rapaz, a gente que é do jurídico, viu? Tem esse barbeiro tem insalubridade, tem periculosidade, tem jornada extraordinária, né? Tem adicional aí que não se acaba mais. Viu? Bom demais, bom demais. Tiago, o tempo passa rápido, né? A gente já está até conversando sobre a próxima live, eu e você, né? Começamos até a falar. Né? Hoje mais cedo, antes dessa live, estamos a falar. Eu quero indicar um livro, esse livro aqui, de Kate McVeigh, que fala 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. O livro fantástico, como sair do lugar comum e exercer um impacto extraordinário em sua igreja. Já tenho indicado esse livro em algumas outras lives, e aí hoje tive essa direção de indicar. Eu quero, antes de passar a palavra, que eu sei que tem algo da parte de Deus, que Deus compartilhou contigo para que fosse compartilhado conosco, e eu estou ávido por receber, quero muito receber, o povo todo também vai receber muito. Eu quero só dar um recado. Pessoal, aí embaixo tem uma mensagem fixada, não foi o Tiago que pediu, você sabe disso, mas como já é costume, nas nossas lives aqui do Verbo da Vida de Guarapari, todo o estado do Espírito Santo, tem a oportunidade de você semear nessa terra fértil, sabe? Nós somos prósperos e prosperamos para toda generosidade. Gálatas 6,6, recebemos bens espirituais e participamos, tornamos participantes aqueles que nos abençoam também dos bens materiais. Tem aí o PicPay de Tiago Garcia, que é o @th.garcia. Oportunidade de ouro para você semear em terra super fértil, bem adubada. Eu tenho certeza que cada semente vai dar muito fruto. Aproveita essa oportunidade. Tiago, quero franquear a palavra a você, não vou lhe atrapalhar, eu quero receber. Fala aí, Tiago, vamos lá. Amém. Que alegria, né? Antes de entrar propriamente, Vitor, na palavra, eu quero agradecer o carinho de vocês mais uma vez, né? Vocês são uma família maravilhosa. A gente fica com o coração cheio de alegria mesmo em poder compartilhar esse tempo, né, junto com vocês. E, cara, essa recomendação que você fez de leitura aí, ela é maravilhosa, viu? Eu indico mesmo, você que não leu ainda esse livro, 12 maneiras, né, de ser uma bênção para a sua igreja. Talvez você encontre até mais maneiras depois que lê ele, mas o que é importante é você ter essa disposição de entender e pensar o que é que eu posso fazer pela minha igreja. Porque muitas vezes a disposição no nosso coração é no sentido contrário. O que é que a minha igreja pode fazer por mim? E é maravilhoso o que a igreja pode fazer por nós. Mas a gente não pode perder esse horizonte de que nós estamos edificando a igreja de Cristo. Não é o papel de um pastor, né? Não é o papel de uma pessoa, de um indivíduo, é o papel do corpo de Cristo aqui da terra, e você faz parte desse corpo também, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração, ó, você foi guiado, viu, Vitor? Passa um pouco por aquilo que a gente conversou um pouco nessa noite, né? De crescimento da igreja local, passa um pouco
como ser uma bênção para a sua igreja, né? E Deus, ele me lembrou de uma palavra que fala muito ao meu coração, que está ali em Efésios, no capítulo 4, né? O livro de Efésios, realmente, eu me pego constantemente, né, meditando no livro de Efésios, porque a palavra de Deus é muito rica, queridos. E eu recomendo mesmo a você que a gente vai chegar nesse ponto, né, mas cultive uma vida regular de devocional a Deus, de leitura da palavra. Isso vai fazer a diferença na tua vida. E a palavra fala sobre um ambiente de unidade e de fé. E não tem como olhar para a igreja em Guarapari, ver o maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo e não reconhecer esse ambiente de unidade e fé. Não tem como olhar para a obra no Espírito Santo de uma forma geral, para as igrejas que a gente vê aqui representadas, tão fervorosas, e não reconhecer um ambiente assim. E esse ambiente, Vitor, ele é maravilhoso, porque ele tem o potencial de realizar por nós aquele crescimento que Deus deseja, né? Paulo, ele fala, olha, eu rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, existe mesmo esse ambiente de unidade da fé e de um ambiente de unidade e de fé. É claro que é um ambiente banhado de amor, com certeza, mas o que eu quero que você pense um pouco comigo nesse momento é que Paulo, ele faz um pedido no verso 3 para que os irmãos eles tenham um esforço diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que um ambiente tão positivo assim como o apóstolo Paulo vem caracterizando é quase fruto de um acidente, né? Quase fruto do acaso. Ah, não, porque tem igreja que tem um ambiente melhor, outras não são tão bons, tem igrejas que têm um ambiente de unidade, mas outros o pessoal é meio dividido, tal, não sei o quê. Mas, queridos, um ambiente assim, ele não é fruto do acaso, não. O nosso querido Guto, nosso querido presidente, ele gosta de dizer sempre que a igreja ela tem que ser pensada de propósito, porque a igreja não acontece por acaso. Na nossa vida, as coisas não acontecem por acaso, porque elas aconteceriam na igreja. Então, elas não acontecem, não. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que é possível, mediante um esforço diligente. E eu acho essa expressão muito simbólica, muito significativa da nossa vida como igreja. Porque, queridos, a vida como igreja, ela não é uma sombra e água fresca. Ela não é só flores, né? É claro que a igreja é um lugar de refrigério, é claro que a igreja é um lugar de descanso. Vinde após mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrarão descanso para as vossas almas. Mas aliado a esse descanso, para que nós atinjamos um lugar de maturidade, a palavra de Deus está nos dizendo que existe a necessidade de um esforço diligente. Diligente é aquilo que é programado, é aquilo que é pensado, é aquilo que é feito com afinco, é aquilo que é feito com cuidado, com expertise, né, com interesse. Então, buscar essa unidade tem que ser uma busca interessada. Gabriel está dizendo aí, não é um mar de flores, mas é um mar de bênçãos. É mais ou menos assim. Mas esse mar de bênçãos, nós precisamos acessá-lo através de uma conduta diligente e esforçada, sabendo o que a gente quer alcançar. Então, isso joga, queridos, para nós uma responsabilidade de como nós podemos ser uma bênção para a nossa igreja. E a gente não vai ter tempo hoje para discorrer sobre tudo, é por isso que a gente até já conversou sobre o episódio 2 aí, que vem mais na frente, cenas dos próximos capítulos, mas Paulo está dizendo que a gente precisa cultivar humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros em amor. Essas são características que precisam estar na nossa vida cristã. E eu digo na nossa vida pessoal, Vitor, porque na medida que a nossa vida pessoal ela encontra esse grau de maturidade, eu recomendo a você hoje, né, que antes de você dormir, eu sei que está cedo ainda, você vai talvez jantar, vai fazer alguma outra coisa, vai ter mais lives para você assistir, mas antes de dormir eu te faço um pedido. Lê esse capítulo 4 inteiro de Efésios, porque é um capítulo que fala de crescimento, de maturidade. E Paulo está dizendo que a gente precisa deixar uma fase de menino e avançar
para uma fase madura. O versículo 15 ele vai dizer, olha, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o aumento de si mesmo em amor. Olha que coisa linda. Quando eu e você, Vitor, somos maduros na nossa igreja local, quando eu e você somos devotados nessa igreja local, quando nós nos dedicamos com diligência para cultivar o ambiente correto, e não pense, queridos, que eu estou com isso presumindo que tudo seja fácil, não. Porque a vida entre pessoas, ela tem os seus desafios. Ora, o relacionamento mais íntimo, que é o casamento, ele tem os seus desafios, e eu não falo isso porque eu esteja passando nenhuma dificuldade com Raquel, muito pelo contrário. Um beijo, meu amor, que está comentando aí. Mas você que é casado, você sabe que existe a necessidade de um esforço. O apóstolo Guto, ele fez o nosso casamento, em conjunto com meu pai e o pastor Eli, que era o pastor de Raquel na época, e ele disse, olha, no casamento, mais importante do que a intenção é a atenção. E essa frase, ela ficou marcada, porque não adianta só ter intenção para as coisas. E todo relacionamento humano é dessa forma, né? Se nós não fizermos as coisas de propósito, elas não vão acontecer por acaso. E Paulo está dizendo, olha, existe uma necessidade de um esforço diligente, mas você precisa evoluir nesse ambiente de amadurecimento, seguindo a verdade em amor. Eu acho bem preciosa, Vitor, essa expressão também, porque as pessoas às vezes pensam que só conhecer a verdade é suficiente. E, de fato, conhecer a verdade tem um papel bem importante. Tanto é que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um grande abraço aí para o Emanuel, que está nos acompanhando lá de Tussa, oriundo Beijão, aí Emanuel. de Vitória, no Espírito Santo. Valeu, Emanuel. A verdade, ela tem esse potencial de libertar. Mas uma vez que nós a conhecemos, somente conhecer não é suficiente. Porque somente ser liberto não é suficiente. A libertação, ela é a primeira fase desse crescimento, né, que cada um de nós precisa desenvolver. E a Bíblia está nos dizendo aqui no verso 15 de Efésios capítulo 4, que nós precisamos seguir a verdade em amor. Seguir a verdade, a Miriam colocou aqui agora, não, a gente precisa ser intencional, é isso mesmo, Miriam. Porque seguir não é uma ação comissiva, como a gente diz no direito, né? Não acontece, Vitor é meu colega aí, né, meu companheiro, né, gosta aí da área do direito, a gente se conhece desde 2013, não é isso, Vitor? É isso aí, lá exatamente. Em Belo Horizonte, Vitor foi meu aluno em BH, né? Foi um tempo maravilhoso, né? Mas não dá para ser omissivo, não dá para ser passivo. Seguir não é uma coisa que acontece se a gente não adotar uma ação ativa, mas seguindo a verdade em amor. Eu gosto de lembrar, quando a gente está numa viagem, num lugar desconhecido, a gente até pode saber as instruções de um mapa, a gente pode ouvir os comandos de um GPS, mas somente ouvir, somente saber, não vai nos levar para lugar nenhum. A gente só chega no lugar aonde deve chegar se o GPS trouxer uma instrução, mas a gente seguir aquela instrução. Amém. Então, é exatamente isso que a palavra está dizendo. Olha, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E essa expressão, Vitor, ela é muito emblemática para mim também. Porque eu penso, se existe uma cooperação que é justa na minha igreja local, é porque existe também uma cooperação que não é justa ou até mesmo injusta. Isso nos leva a pensar a forma que cada um de nós temos cooperado com a nossa igreja local. Tem sido justa, como a palavra propõe, e a palavra diz, olha, um corpo, quando ele está bem ajustado, com essas 3 características, ele está bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Ele efetua o seu próprio aumento
para a edificação de si mesmo, em amor. Eu acho muito interessante porque eu sei que muitas vezes nós entendemos, e a Bíblia diz isso, que o crescimento ele vem de Deus, é verdade, o crescimento ele vem de Deus, mas existe uma participação nossa nesse crescimento. E na medida que nós amadurecemos como pessoas, na medida que nós nos parecemos mais com essa perfeita varonilidade, com a estatura de Cristo, na medida que nós estamos adotando os comportamentos que a palavra diz que nós devemos adotar, esse amadurecimento nosso, ele produz o amadurecimento do corpo de Cristo. Ou seja, o que é que Paulo está dando aqui para nós, Vitor? Ele está dando aqui a receita do crescimento da igreja. E o crescimento de uma igreja, ela passa pelo crescimento das pessoas. E sabe por que eu acredito que Deus trouxe essa palavra ao meu coração nessa noite? Ele me lembrou desse texto da palavra que eu tanto aprecio, porque eu vejo que aí em Guarapari a gente está vivendo exatamente isso. A gente está vendo as pessoas crescendo, a gente está vendo as pessoas amadurecendo, a gente está vendo esse entusiasmo nas pessoas para seguir a verdade em amor. Uma igreja que nasce, como essa igreja em Guarapari nasceu, é uma família. Né? São pessoas que se amam, são pessoas que têm desejo de buscar esse ambiente de unidade. E na medida que dentro desse ambiente de unidade, cada um de nós entrega para a nossa igreja local a justa cooperação, né? E efetuamos o nosso próprio crescimento, esse crescimento ele vai redundar na edificação do corpo de Cristo. E essa igreja, Vitor, aí, né, que você tem conduzido com Roberta, a sua família, com tanto esmero, as meninas estão lindas aí. Uma coisa, gente, que sempre me chama a oportunidade, a atenção na família de Vitor, é como as meninas são educadas. Elas são gentis, elas são carinhosas, né? Então a gente fica muito feliz de ver, né, essa família dedicada à obra do Senhor. A gente vê mesmo no coração de vocês o entusiasmo. Eu estava ouvindo uma ministração essa semana e o pastor estava falando uma coisa que me lembrou uma pregação de Guto que eu ouvi, rapaz, se não me falha a memória, foi em 2008. Guto falando sobre entusiasmo, que essa palavra entusiasmo, ela vem da expressão grega, e na época nem era o grego cearense, né? Era o grego de verdade. Ele falando, né, sobre essa expressão entusiasmo, que é teos asmo. São 3 palavras gregas que quer dizer cheio de Deus. Teos, Deus, asmos, cheio, dentro, ou seja, cheio de Deus dentro. E é isso que a gente vê em vocês, Vitor. Vê em você, vê nos irmãos aí, nessa live, nas outras lives que a gente se encontra, a gente sempre vê as pessoas cheias de Deus. E eu tenho certeza que isso é fruto do bom trabalho que tem sido feito por você, por Jorge, por todos os irmãos, Jorge e Lucimar aí. Um beijo, nós amamos vocês. Né? Tem sido feito por toda a equipe aí do Espírito Santo, mas especificamente na igreja de Guarapari. E nós sabemos que isso vai resultar em tantas vidas sendo alcançadas. Né? São vidas que foram alcançadas, que estão trilhando esse caminho de maturidade para alcançar outras pessoas. E é isso que está acontecendo. Né? Quando Jesus falou com Pedro, ele disse, Pedro, sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. E você já pensou que a gente está envolvido hoje num projeto que começou com Pedro há 2000 anos atrás? Muito bom! Não é interessante? Muito A gente continua edificando a igreja, não de Pedro, mas a gente continua edificando a igreja de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do Bispo Guto, mas a igreja é de Cristo. E que privilégio é nós podermos estar envolvidos com essa obra, né? Podermos semear, contribuir de alguma forma com a nossa vida, com a nossa intensidade, com a nossa maturidade. Eu quero estimular você mesmo, que está nos acompanhando nessa noite, que faz parte aí daquilo que Deus tem feito em Guarapari, né? Do Verbo da Vida em geral, no Espírito Santo, onde quer que seja. Né? Invista a sua vida nessa obra. Ah, Tiago, você está falando de alguma coisa específica, está falando de dinheiro? Não, gente, eu não estou falando necessariamente disso, não. Eu estou falando de intensidade, eu estou falando de dedicação.
Eu estou falando de entusiasmo mesmo. Deposita na igreja o seu melhor. Eu sei que a igreja é um lugar onde você vai ser socorrido, sim. Mas eu quero te estimular nessa noite a que você pense o que é que eu posso contribuir com a minha igreja, o que é que eu posso semear na minha igreja, o que é que eu posso plantar na minha igreja. E, queridos, na medida que você investe na igreja de Cristo, Renato ele tem uma frase bem interessante, ele diz, quando eu trabalho por uma visão, essa visão trabalha por mim. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui em Efésios, né? Paulo estimulando os irmãos a trabalhar pela igreja, porque esse crescimento da igreja faz com que nós sejamos melhores, faz com que a igreja aumente e faz com que outras pessoas sejam incluídas nesse ciclo. A gente tem muita alegria, viu, Vitor? Muita expectativa. A gente vê o trabalho maravilhoso que vocês estão vendo, mas quando a gente olha para o futuro, viu, cara, o nosso coração fica cheio de alegria. Porque aonde é que a gente vai estar daqui a 5 anos? Aonde é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Tantas vidas dependem da nossa dedicação, do nosso investimento. Então, nunca é perda de tempo edificar a Igreja de Cristo. E a edificação da Igreja de Cristo, ela passa pelo seu amadurecimento. Então, busca mesmo ao Senhor, se dedica na tua vida devocional, constrói uma rotina disciplinada de oração, de leitura da palavra, de meditação na palavra, porque isso vai te deixar uma pessoa melhor. E nós temos, sim, todo interesse em que você seja uma pessoa melhor. Não somente por você, mas por todos aqueles que dependem da tua fidelidade a Deus. Eu fico vendo certos personagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, a vida do próprio Jesus, a vida do apóstolo Paulo. Eu fico vendo, cara, a minha vida. Porque, Vitor, aonde é que eu estaria se o pastor Bud não tivesse dito sim quando Deus direcionou ele para vir ao Brasil? Se Mama Jane não tivesse obedecido, né? Se Jesus não tivesse suportado a cruz, se Paulo não tivesse abandonado a sua antiga maneira de viver, aonde é que nós estaríamos? Então, da nossa obediência depende a vida de muitas pessoas. Vale a pena servir a Deus, vale a pena crescer, vale a pena amadurecer. Olha, o que vocês estão vivendo aí é maravilhoso, mas é somente o comecinho de tudo aquilo que Deus vai fazer. E nós vamos nos alegrar demais com a frutificação desse trabalho maravilhoso. Nós amamos você. Jorge está dizendo aqui, temos que fazer valer a pena. É exatamente isso. Exatamente. Da tua obediência dependem vidas, pessoas, famílias, e Deus quer nos usar para alcançar outras pessoas. Quando você cresce, quando você amadurece, a igreja cresce também. O corpo de Cristo é edificado nessa terra. E nós vamos nos alegrar. Da mesma forma que Jesus olhou para trás, Isaías diz, contemplando o fruto do seu penoso trabalho, eu sei que requer dedicação, mas eu e você vamos olhar, vamos ver o fruto do nosso trabalho e vamos celebrar, porque essas pessoas estão tendo as suas eternidades mudadas pela nossa obediência. Nós amamos tanto vocês e estamos entusiasmados com aquilo que Deus vai fazer nos próximos dias. Glória a Deus. Eita, que bênção. Sabe, Thiago, que palavra maravilhosa. Ficaria aqui, olha, renovando essa live, indo te ouvindo, recebendo essas instruções. Glória a Deus. Meu Deus, como é bom ser banhado por essa unção maravilhosa. Desde o começo, quando você começou a falar, Raquel colocou uma frase falando a respeito de que há uma responsabilidade que cabe a nós. E é tão bom saber, porque isso é um privilégio. Você abordou isso na tua fala. É um privilégio, né? Uhum. Paulo usa 2 expressões com relação à idoneidade. Ele fala que nós somos considerados idôneos, mas a igreja de Colosso, ele expressa de um jeito melhor. Ele fala assim, nós somos feitos idôneos. Meu Deus, eu não era, mas ele me fez, sabe? Então, assim, em Cristo. E hoje eu estou apto para poder fazer esse trabalho, porque ele olhou para mim e disse assim, olha, eu confio, eu acredito, vai lá, faça parte disso. E aí você remeteu à igreja desde lá de Pedro, quando foi. Como é maravilhoso saber que nós fazemos parte de algo tão grandioso. E o Senhor conta conosco. Isso é privilégio. A gente fica muito honrado mesmo
E grato a Deus, né, por tudo isso. Agora, o que nós fazemos aqui? Nós fazemos aqui da sequência, correr com uma visão. Somos guardiões de uma visão. E fica muito mais leve quando nós temos uma liderança tão guiada, tão obediente. Sabe? Eu começo a citar isso falando de pastor Jorge Lucimar. Sabe? Não só porque eles estão presentes aqui, não. Eu sei que você conhece o caráter de pastor Jorge. Você não é um supervisor distante, não é? É maravilhoso, sabe? Pastor Jorge, eu quero aproveitar e dizer muito obrigado, viu? O Senhor é uma bênção em nossas vidas, né? E aí isso vai passando, né? Pastor Jorge, aí tem você na supervisão, aí vai Renato Galdar, toda a diretoria, Bispo Guto. Meu Deus, eu tive o privilégio em 2013 de olhar nos olhos de Bud, após receber a imposição de mãos dele, na aula de campo, né? Lá no ministério. Eu tive o privilégio de olhar nos olhos de pastor Bud e agradecer. Quando você falou bem aí, se Bud não tivesse obedecido, eu tive a oportunidade de olhar para ele e dizer, Bud, muito obrigado porque você obedeceu. E aí só eu sei o que eu ouvi depois, né? Porque eu falei e depois foi a vez dele falar. E eu recebi tudo que ele falou, né? E foi para a minha vida. Só que futuramente, que a gente viva a vida hoje, para que outras pessoas no futuro, que elas digam ou não digam, mas que tenham motivos para dizer para a gente, obrigado porque você obedeceu, Vitor. Obrigado porque você obedeceu. Você que está na live, alguém vai dizer um dia, que bom que você obedeceu. Por isso a gente tem que obedecer hoje. Tiago, meu Deus, que palavra poderosa. Que maravilha ter você aqui. Estamos felizes, viu? Alegria, nós já estamos chegando no final. Eu quero, assim, franquear a palavra para você mais uma vez, para em um minutinho dar as palavras finais aí, porque a gente já está chegando no final. Que tempo de qualidade. Obrigado, Tiago. Obrigado. Obrigado vocês, cara, pelo convite, pela alegria, pelo coração aberto. A gente fica super feliz. Um abraço para todo mundo, para a equipe, para o Wellington e Débora, né? Para Vando, para Renan, para você, para Leandro, todo mundo, o Jorge do Pastor Davi tá aí também, que eu vi o pastor Davi. Davi também. Quando eu olho para você, Vitor, eu sempre vejo um coração alegre, cara. Isso desde 2013, né? E eu lembrava de um versículo aqui que Deus fala em Deuteronômio 28. Ele até viu, mas ele recriminou, de certa forma, o povo porque não fez com bondade e alegria no coração. E eu sempre vejo você fazendo isso, Vitor, servindo a Deus com alegria. E eu sei que isso vai contagiar o seu povo aí. Muito obrigado pelo convite. A alegria está aqui. Nós amamos vocês. Amém, Tiago. Que tempo de qualidade. Eu quero agradecer muito mais uma vez. Obrigado, apóstolo Guto. Que maravilha o senhor aqui na live, viu? Como sempre, né? O apóstolo Guto está sempre presente na live e abrilhanta muito. É o homem das lives. Nós te amamos, viu? Nós amamos o senhor. Tiago, nós te amamos muito. Raquel, a gente está com saudade de vocês, viu? Olha, os pastores, pastor Jorge, Mamalu, que bênção, viu? Obrigado, pastor Davi, pastor Leandro, pastor Renan, pastor Marcos, pastor Vando, suas esposas. Olha, nós amamos vocês. O tempo está chegando no final. Já quero só fazer uma lembrança. Sexta-feira, o pastor Daniel de Jesus vai estar conosco com aquela sanfona. Ha, ha, ha! Eita glória! Às 19 horas, Servo da Vida Guarapari no Instagram. Maravilha! Uma excelente semana, amamos vocês. Tiago, muito obrigado. Beijão! Amamos vocês. Obrigado pelo carinho, gente. Shalom! Shalom!